Boa noite a todos, mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação, e as nossas solidariedades para o pessoal do Sul, no meu prédio e em vários prédios, inclusive do professor, todo mundo arrecadando alimentos e roupas e distribuindo, muita gente colaborando, muita gente ajudando. Espero que tudo isso seja passageiro. Vamos torcer pelo Rio Grande do Sul superar tudo isso rapidamente. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, bem-vindos a todos. Mais um programa, né? Projeto Iniciação, nessa data. Aí estamos passando por essa situação já citada pelo Carlos. Acho que todos aqui têm aí algum colega, algum parente, algum amigo, né? Então, fica aqui também o nosso recado. Quem puder, por algum meio, por algum canal, por algum modo, né, que seja, deixar aí a sua contribuição, a sua solidariedade, fica aqui a nossa, e a gente fica na torcida para que tudo se resolva o quanto antes. Então, é isso, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Iniciação, hoje é o número 105. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, e vamos aí começar o nosso encontro de hoje, né? Inicialmente, ratificando, endossando as palavras dos nossos irmãos Carlos e Gilberto Catira, vamos ajudar os nossos irmãos do Sul, né? Neste momento tão difícil, materialmente, espiritualmente, né? Espiritualmente fazendo orações, quem faz as suas orações para eles, né? Mentalizações, e nos unirmos também ajudando materialmente, né? O pouquinho que cada um der, o Brasil é tão grande, são milhões de pessoas, né? O pouquinho que cada um der, no final é uma quantia, faz uma quantia enorme para ajudar esses nossos irmãos que estão passando por um momento tão difícil, né? Então, nossos sentimentos aos nossos irmãos do Sul e pedindo a Deus que tudo isso se resolva a contento o mais rápido possível, né? Tudo bem. Muito bem. Nós estamos aqui, chegando aqui no nosso programa, né? Projeto Iniciação, né? Estamos aí iniciando, né? E dizendo que este encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, o encontro, o caminho básico, o caminho básico, são duas bases importantes, né? Justamente a doutrina, os ensinamentos da mestra Helena Petrova Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique Richard Souza, da Sociedade Brasileira de Obiose, né? E é claro que, na sequência das nossas abordagens, a gente sempre vai apresentando os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Então, meu encontro, o nosso projeto de iniciação, tem a finalidade também de possibilitar que todos aqueles que já se encontram no caminho da iniciação repensem o que foi aprendido e façam uma reciclagem, porque a gente nunca... O processo iniciático é assim, né? A gente sempre vai adiantando, evoluindo, vendo novas possibilidades, e os horizontes vão se ampliando, e isso aqui é muito importante no projeto de iniciação. Outra finalidade do nosso programa, projeto de iniciação, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquário. Então, dizemos que todas as pessoas que queiram fazer o seu projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar na face da Terra, então, para que esse projeto de iniciação seja levado avante, é necessário que ela se escola iniciática. Isso aí, os novos mestres afirmam isso.
é de absoluta necessidade que ela se filie a uma escola iniciática. Aí a pessoa vai escolher a escola que mais lhe agradar, né? Aí a pessoa vai escolher a escola que mais for do seu gosto. Né? De nossa parte, nós convidamos que aqueles que quiserem venham fazer somente o projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. E como é que a pessoa faz? Pode fazer o início. É só entrar numa ferramenta de busca da internet, digitar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. No site vai aparecer um caminho, justamente, um botãozinho, a pessoa clica e vai aparecer os departamentos que existem no Brasil e no exterior, com endereço, e-mail, telefone, endereço, tudo certinho. A pessoa escolhe o departamento que mais lhe agradar, né? Que, evidentemente, de preferência que seja na sua própria cidade, né? Ou próximo à sua cidade, e assim por diante. Além disso, tem o EAD também, que é o ensino à distância. Quando a pessoa não há possibilidade de ela participar de um departamento, por motivo de não existir um departamento próximo, ou ela se encontrar numa região distante, ela pode fazer pela internet. Né? Então, é o EAD, ensino à distância. Então, tem essa outra possibilidade também, a questão do projeto de iniciação para todos aqueles que desejam fazer esse processo. Né? Muito bem. Nós estamos aqui, o nosso encontro é o número 105, né? E estamos iniciando, vamos dar sequência à parte 6 do tema que nós estamos abordando, Helena Petrovna Blavatsky, Vida e Obra. A sexta parte. Vamos encerrar hoje. Sexta parte e última parte. É claro que são 6 partes, mas nós poderíamos ficar aqui falando. Esse assunto é interminável, né? Falar sobre Helena Petrovna Blavatsky é um assunto interminável. A gente podia ficar falando aqui horas e horas, dias e dias, que o assunto não se esgotaria. Mas nós temos que andar, andamento, toda uma programação. Então, hoje é a última parte, a sexta parte sobre esse tema. Né? Muito bem. Então, nós vamos aqui iniciar. Vamos nos colocar aqui, justamente aqui, na sequência dos nossos estudos, né? Dizendo o seguinte, na sequência. Um aviso importante na época que a doutrina secreta foi publicada, um aviso importante foi publicado nas principais revistas teosóficas nesses termos. Edição, revista de A Doutrina Secreta. Estando esgotada a segunda edição da obra mestra de Blavatsky, cogita-se de fazer sair imediatamente uma terceira edição. Houve uma primeira edição, logo uma segunda, terceira edição. Né? Então, esse aviso era o seguinte, constava no seguinte, estão sendo invitados todos os esforços para rever totalmente a nova edição. E os editores pedem encarecidamente a todos os estudiosos que, ao ler esse aviso, que enviem listas tão completas quanto possível dos erros observados. Olha só o que Blavatsky disse. Ela pedia a colaboração dos estudiosos para que desse a sua opinião também. Né? É claro que Blavatsky aceitava opiniões a respeito da estruturação da obra, a respeito da apresentação, da escrita, né? Gramatical. Ela estava sugestões nesse sentido. A única coisa que ela não poderia fazer é justamente modificar os ensinamentos que os mestres passavam através dela. Né? Isso, realmente, ela chegou a declarar isso. Né? Ela jamais poderia modificar os ensinamentos que os mestres transmitiam através dela. Isso era básico. Né? Todas as indicações de referências, citações que foram verificadas, HPP afirmou, de falha de ortografia, erros do índice, passagem obscura, etc., serão recebidas com os maiores agradecimentos. Olha
HPB solicitando a colaboração do público em geral, né? Principalmente dos estudiosos. Então, ela falou, é muito importante que a errata da primeira parte do volume 1 seja encaminhada imediatamente. Então, isso aí é uma coisa importante. Muito bem. Então, aqui, nós temos aqui, a nossa Margarida Martins está presente? A nossa irmã, eu vou continuar já, mas eu queria fazer uma observação para a nossa irmã Margarida Martins, que eu respondi no encontro passado, mas eu achei que deveria fazer uma complementação. Né? A nossa irmã Margarida falou o seguinte, ela deixou gravado o seguinte, houve desvio no caminho de Blavatsky, visto que os trabalhos dela teriam sido editados muito mais rápido na Índia? Uma pergunta, né? Uma pergunta que ela fez. Isso. O trabalho seria muito mais rápido na Índia do que no Ocidente? É isso? Então, quer dizer, é uma ideia que se tem, né? Que haveria a possibilidade de se editar essas obras na Índia e que provavelmente seria mais rápida a publicação do que no Ocidente. Então, eu devo dizer o seguinte, respondendo para a nossa irmã Margarida Martins, e agora complementando a resposta. Não seria possível editar na Índia, não por questões de editoriais, mas por questões da própria orientação cósmica. A orientação cósmica, isso aí, segundo, já entendendo isso através dos ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. A orientação cósmica era a seguinte, que esses ensinamentos fossem trazidos para o Ocidente. Então, inevitavelmente, isso teria, e foi publicado no Ocidente. No Ocidente, né? Então, isso aí é muito importante. Um momentinho só, que houve aqui um probleminha técnico aqui. Então, é claro que, então, tanto que a obra de Blavatsky foi algo extraordinário na questão da ciência iniciática, a maior, sem dúvida, no século XIX, né? Que abriu as portas do Ocidente para esse conhecimento extraordinário, cósmico. Né? Isso por quê? Agora, responder, indo mais adiante para a nossa Margarida Martins. Por quê? Porque o Ocidente, conforme o professor Henrique de Souza, o Ocidente é a base para o desenvolvimento da nova civilização. Veja bem, vamos deixar bem claro, não é que o Ocidente é mais importante do que o Oriente, não, é a fase. A fase que nós vivemos é o Ocidente servindo de caminho para o surgimento da nova civilização. Aliás, isso aí surgiu, não, isso foi sempre uma determinação cósmica, tanto que nesse caminhar da evolução houve as grandes navegações, né? O Ocidente abriu as portas, né? Principalmente Portugal, né? Abriu as portas dos oceanos para a Europa, né? E os navios, principalmente de Portugal, viajaram pelos 7 oceanos, 7 mares, né? E vieram para o Brasil e assim por diante. Agora, tem um outro detalhe também que eu tenho que acrescentar à resposta que eu dei para a nossa Margarida Martins no encontro passado. Né? Além disso, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele afirmou o seguinte, que a HPB deveria ter fundado a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Era esta a indicação. Ela fundou a Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia. Isso não está de acordo com aquilo que foi determinado pela lei cósmica. Não está determinado. Não por falha da HPB, mas por circunstâncias ocorridas no seio, no ambiente da humanidade. Então, ela não fundou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos. Deveria ter fundado lá em Nova York, fundou em Adyar, porque ela própria saiu dos Estados Unidos. Porque ela foi muito perseguida. Ela foi perseguida não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, né? Ela sofreu uma perseguição tremenda, né? Então, chegou uma hora que ela não tinha mais condições de permanecer nos Estados Unidos. Ela mudou-se para a Índia e continuou seu trabalho.
É isso. Então, isso que eu queria dizer, né? Que a respeito dessa questão do Ocidente. Aliás, devo dizer, faz parte do conhecimento iniciático deixado pelo professor Henrique de Souza, que tudo aquilo que estava nos Estados Unidos, principalmente na região de El Moro, existia lá um mundos internos em El Moro, que conduzia todo esse processo norte-americano de obra para o surgimento dessas ideias todas para o terceiro milênio. Isso que existia em El Moro, nos Estados Unidos, foi transferido para o Brasil. Quando? 1956. Para onde foi? Serra do Roncador. É isso. Onde hoje tem um sistema geográfico, né, da eubiose, lá existem os mundos internos. Então foi tudo transferido para o Brasil. Quem transferiu? A lei. A lei transferiu, através dos grandes mestres, transferiram todos aquele trabalho para o Brasil. Então, o Brasil albergou, recebeu um novo sistema geográfico, né? Isso lá da Serra do Roncador, para continuar o trabalho que deveria ter sido feito e deveria estar sendo feito nos Estados Unidos, justamente a partir de Blavatsky, com a fundação da Sociedade Teosófica em Nova York, né? Então, esse aí é o comentário que eu queria deixar para a nossa irmã Margarida Martins, ampliando esse fato pertinente a esses assuntos. Eu devo comentar também que hoje é a última parte do estudo sobre a vida e obra de Helena Blavatsky. E eu já tenho programado aqui, já está estruturado, proximamente nós faremos abordagem da vida e obra do professor Henrique José de Souza, desde o seu nascimento até a sua ida para os mundos internos, né, para onde ele deve estar, conforme a lei universal. Nós vamos fazer também várias partes, então vai ser professor Henrique José de Souza, vida e obra. Da mesma maneira que nós fizemos com o Blavatsky, nós vamos fazer com o nosso mestre. Não no próximo encontro, não. No próximo encontro, nós vamos continuar o estudo sobre ciência iniciática e, proximamente, nós entraremos nesse estudo sobre a vida e obra do professor Henrique José de Souza. Então, aí está. Muito obrigado à nossa irmã Margarida Martins pela pergunta e deu uma importante possibilidade para a gente expandir essas informações muito importantes, né? Muito bem. 1895. Agora vamos ver o que aconteceu em 1895. Né? A edição revista foi cometimento sobre modo trabalhoso. A edição foi muito trabalhosa. E os editores empregaram todos os esforços para verificar o maior número possível de citações, e corrigir os erros de forma das edições anteriores. Não tinha o direito de corrigir os erros do conceito. Nós sabemos que os livros, o escritor escreve a primeira edição, a segunda edição, isso é normal acontecer, né? O próprio quem escreve a obra, ele próprio revisa ou pede a colaboração de revisores. Toda a obra, cada nova publicação tem alterações, modificações para melhorar cada vez mais a obra, né? Então, isso é normal, no que é concernente à publicação de livros, né? Muito bem. Então, não tinha o direito de corrigir os erros de conceito. Aí está. Então, erros de conceito, não. Ou não, erros de conceito, não. Fundamentos conceituais, isso não poderia ser corrigido, como eu disse, né? Valendo sempre os ensinamentos dos mestres. Né? Os índices da primeira e da segunda edição não eram muito adequados, os índices. O senhor Faulding, um colaborador, dispôs-se a preparar um novo e mais amplo índice, que foi encadernado separadamente. Por esse valioso trabalho, nós e todos os estudantes lhe somos devedores, afirmou a HPB. Ficou evidenciado que tal índice era de todo ponto satisfatório. Algumas ampliações foram introduzidas na edição de Adyar.
na qual os índices de todos os volumes se encontram combinados em um só. Então, a cada edição, uma nova modificação e aperfeiçoamento. 1896, vamos ver o que aconteceu? 1896. Havia, naturalmente, algumas partes dos manuscritos de Helena Blavatsky que não foram utilizadas. A senhora Besant, que foi uma colaboradora dela, recolheu-as e preparou-as para a publicação. No curso dessa preparação, viu-se que alguns dos manuscritos, aparentemente, não formavam parte da doutrina secreta. Foram publicados em Lucifer. Lucifer é uma revista que foi criada por HPB em Londres, né? Lucifer. Então, a saber, quais foram algumas informações? A. Espíritos de várias categorias. B. Budismo, cristianismo. C. Fragmentos de idolatria, avataras, iniciações sobre os ciclos e falácias modernas. Não sei o que aconteceu na época. 1897, estamos caminhando no tempo, hein? Em 1897, o terceiro volume foi posto à venda em 14 de junho, com toda a pontualidade em Chicago e Londres ao mesmo tempo. Chicago e Londres ao mesmo tempo. Foi saudado calorosamente e obteve uma venda ininterrupta. Esgotou-se logo, imediatamente, esse terceiro volume. Né? Quando o senhor Ginarasdana se encontrava investigando nos arquivos e recolhendo material disperso, deparou com uma página solitária de um rascunho diferente do próprio punho de Helena Blavatsky, contendo comentários e notas sobre a instância 1. Um facsímile foi publicado em The Theosophist, dessa uma sociedade, ou teosofista. Né? A senhora Besant, colaboradora de Blavatsky, declarou o seguinte a respeito da redação da doutrina secreta. Besant falou o seguinte: Helena Blavatsky escrevia e reescrevia, corrigindo até mesmo quando as páginas de prova final estavam prontas para entrar em impressão. As substituições de palavras, as supressões e o reajustamento das matérias efetuadas por Blavatsky oferece um interesse fascinante para os estudiosos. Então, Blavatsky estava sempre melhorando a sua obra, continuamente. Até momentos antes da publicação, da edição, da impressão, ela aparecia para fazer reajustes. Então, ela estava sempre trabalhando. Né? Uma hipótese extravagante surgida ultimamente nos Estados Unidos pretende que a segunda edição de 1893 da Doutrina Secreta, realizada após a morte de Blavatsky, não estava de acordo com os desejos da extinta. Insinuou-se que Blavatsky foi editada por aqueles que tinham a seu cargo a segunda edição. Os depositários a quem ela confiou a salvaguarda de seus manuscritos, publicados e não publicados, foram todos seus próprios discípulos que conviveram com ela durante anos, e só procederam às alterações que a própria mestra havia indicado, e que consistiam na correção de erros de palavras e de construção gramatical, bem como no ordenamento do material do volume 3. Então, aqueles que faziam a revisão, eles tinham acesso à revisão apenas para erros de palavras, construção gramatical, etc., para uma melhor apresentação do volume, nunca interferindo nos conceitos fundamentais trazidos pelos mestres. Para fazer justiça ao Sr. Mead, colaborador, e à senhora Besant, colaboradora, desejo testemunhar de ciência própria que as acusações frequentemente repetidas de que teria um deles, ou ambos, efetuado alterações são não autorizadas na terceira edição de A Doutrina Secreta, adulterando o manuscrito do terceiro volume e suprimindo o quarto, são de todo e modo falsas, e sem nenhum apoio em qualquer fato. Então, não é verdade, por informações seguras, de que houve alterações por esses colaboradores da doutrina secreta. Né? Pois eu mesmo estive por 4 anos na sede em Londres, assim afirmou um colaborador, como encarregado do serviço de publicações, quando se imprimia a doutrina secreta, revista e, naturalmente, livre.
e naturalmente tive todas as oportunidades de saber o que se passava. A primeira impressão da doutrina secreta se dividiu em 2 edições, que eram, porém, idênticas, salvo as palavras segunda edição no frontispício de uma delas. A impressão se fez com tipos, mas foram preparadas matrizes de estereótipo para o caso de se tornar necessária outra impressão. Quando tal ocorreu, verificamos, no entanto, que as matrizes haviam sido acidentalmente destruídas. Olha que coisa terrível, né? E, de minha parte, fiquei satisfeito por essa perda, porque dava oportunidade a uma revisão, da qual muito precisava o texto, árdua tarefa empreendida pelo Sr. Midi e pela Sra. Besant. Como a Sra. Besant só podia dispor de pouco tempo por causa de suas outras atividades teosóficas, o trabalho de revisão foi, em sua maior parte, executado pelo Sr. Midi, um outro auxiliar de HPB, assistido por outros membros do seu grupo na verificação das citações e referências. Ao rever a primeira edição de A Doutrina Secreta, repetiu ele precisamente o mesmo trabalho que fizera anteriormente em relação aos manuscritos de Blavatsky. Somente isso e nada mais. Para qualquer pessoa familiarizada com as particularidades literárias e mecânicas de publicação de livros, era óbvio que o manuscrito não se achava preparado em forma conveniente para o impressor e que a revisão de provas foi de tal modo descuidada que até erros gramaticais evidentes, cometidos inadvertidamente pela autora, continuaram como estavam. Então, aí está, então. Nenhuma alteração foi feita pelo Sr. Midi ou pela Sra. Besant, senão aquelas porque devia ter passado o manuscrito original antes de ser impresso. Então, está se corrigindo então, essa questão de que a obra não foi adulterada pelos seus colaboradores. Né? Pelo seu trabalho erudito e escrupuloso no fazer a revisão, o Sr. Midi, o colaborador de Blavatsky, tornou-se credor da gratidão de todos os leitores esclarecidos da doutrina secreta, como igualmente o merece a Sra. Besant, pela parte que lhe coube na árdua tarefa. Trabalho árduo. Né? Quando eu ultimei a impressão dos volumes 1 e 2, a Sra. Besant depositou em minhas mãos o manuscrito do volume 3. Blavatsky havia reescrito algumas das páginas várias vezes, com emendas e alterações, mas sem indicar qual das cópias era a definitiva. A Sra. Besant teve que decidir da melhor maneira como lhe pareceu. Como o volume 3 contivesse menos matéria que os outros, disse-me a Sra. Besant que ia ampliá-lo, acrescentando as instruções outras, uma vez que para tal recebera a autorização de Blavatsky. Essas instruções, como é de ver, ocupam o maior espaço do volume 4, proposto, do qual não foram encontradas senão algumas páginas, o suficiente para marcar o ponto em que HPB, o Blavatsky, tinha parado de escrever. Esse autor, então, diz, esse colaborador, estou inclinado a crer que a autora tensionava incorporar aquelas instruções ao volume 4, e que era isso que ela tinha em mente quando escreveu, com tanto otimismo, os 2 últimos volumes, que estavam quase concluídos. Uma grande pilha de manuscritos foi encontrada depois da morte de Blavatsky, mas ficou apurado que se tratava apenas dos velhos manuscritos do volume 1 e 2, devolvidos pelo impressor. Então, encontrou-se muitas coisas que Blavatsky, mas chegou-se à conclusão de que eram apenas manuscritos anteriores e isso aí já estava contido nas obras impressas. Né? A senhora Besant, colaboradora de Blavatsky, escreveu na revista Lucifer. Vamos ver o que ela escreveu na revista Lucifer. O valor da doutrina secreta não está em seus materiais considerados isoladamente, mas na incorporação deles em um todo amalgamado e coerente, assim como o valor de um projeto elaborado pelo arquiteto não diminui de mérito por ser o edifício construído com tijolos
fabricados por outras mãos. Blavatsky era bastante descuidada em seus termos métodos literários e usava citações para substanciar seus argumentos, tirando-os de qualquer fonte, física ou astral, sem muita consideração para o emprego de aspas. Bom, isso não é opinião de Besant, né? Isso é a opinião dela, não é a opinião geral. Quanto não sofremos por esse motivo, eu e o Sr. Meade, ao preparar a última edição da Doutrina Secreta? Pô, isso é a opinião deles, né? Meus irmãos de todos os países, os que aprendemos de Blavatsky, verdades profundas que fizeram da vida espiritual uma realidade. Devemos manter-nos firmes em sua defesa, sem apregoar sua infalibilidade, nem reclamar que seja reconhecida como autoridade, mas sustentando a verdade de seus conhecimentos e de sua veiculação com os mestres, o esplêndido sacrifício de sua vida e o inestimável serviço que ela prestou à causa da espiritualidade no mundo. Quando todos os ataques estiverem esquecidos, permanecerão para sempre aqueles títulos imortais à gratidão da posteridade. Então, são informações importantíssimas a respeito da questão da obra de Blavatsky. Então, vamos aqui, a gente vê, então, o volume iniciático fabuloso, né? Uma coisa fabulosa que constituiu justamente essa questão do ensinamento de Blavatsky, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver algumas indicações a respeito do prefácio da primeira edição, né? Londres, outubro de 1888, por HPB, Helena Petrov Blavatsky. Vamos ver o que está contido, então, neste prefácio da primeira edição? Então, está escrito o seguinte: a autora, ou mais propriamente a escritora, sente-se no dever de justificar a demora no aparecimento desta obra. As suas causas foram o seu estado de saúde e a magnitude do empreendimento. Os 2 volumes que saem à luz ainda não completam o plano, nem esgotam o assunto que lhes constitui objeto. Já se acha preparada boa quantidade de materiais referentes à história do ocultismo, proporcionada pelas vidas dos grandes adeptos da raça ariana, e que nos mostra a influência da filosofia oculta no comportamento da vida, tal como é e como deve ser. Se os presentes volumes tiverem acolhida favorável, não serão poupados esforços para levar avante e completar a obra. Então, HPB nos diz que, nesse volume, que a obra não está terminada. É um processo contínuo de aperfeiçoamento. E ela cita, inclusive, os adeptos da raça ariana, né? Adeptos da raça ariana, aqueles que vêm acompanhando a evolução da humanidade desde o início, né? E colaborando para, desse empreendimento, de expandir o conhecimento iniciático por todo o nosso ambiente, né? Então, a gente pode ver que a HPB deixa bem claro que o trabalho não está concluído. Ele é apenas um início de algo para ser dimensionado e expandido através do tempo, né? Tanto que as suas palavras foram exatamente corretas, porque o professor Henrique José de Souza depois veio dar um avanço desse trabalho oculto para o terceiro milênio, né? O nosso mestre fez uma síntese, um apanhado sintético de todo o trabalho de HPB e ampliou o conhecimento com novas visualizações a respeito das hierarquias, dos mundos internos, da possibilidade do aparecimento de novas possibilidades evolutivas, inclusive trazendo essa ideia do terceiro milênio, né? Com a projeção do avatar a Maitreya na face da Terra. E dando, o nosso mestre, o professor Henrique Souza, ele deixou bem claro a questão do Ocidente como a base para a evolução da humanidade, para uma nova civilização. Então, essa nova civilização, a partir da Europa, isso, e principalmente através de Portugal, depois vindo para a América, e agora, no terceiro milênio, basicamente, fundamentadamente, no Brasil. Tanto que o nosso mestre diz que o Brasil é o berço da nova civilização.
E nós sabemos que o Brasil é patrimônio da Ordem do Cristo. Então, os descobridores do Brasil e todos aqueles que fizeram essa expansão da Europa no Brasil, não é isso? Do conhecimento europeu no Brasil, eram filiados justamente à Ordem de Cristo, né? A Ordem de Cristo, que são descendentes provenientes dos Cavaleiros Templários. Veja bem, os Cavaleiros Templários, dos Cavaleiros Templários surgiu a Ordem de Cristo, que foi realmente a responsável pelas grandes navegações. Então, nosso mestre deixa isso bem claro. Né? Por isso que quem vier para a Eubiose e ler as cartas de revelação do nosso mestre, vai ter a oportunidade de se aprofundar nesse conhecimento maravilhoso, justamente que não é discutido em público, porque ainda vai ser discutido em público. Isso vai chegar um pouco. Nosso próprio mestre diz, né, que a partir do 2005, esse processo vai sofrer um processo de expansão, e o conhecimento virá cada vez mais a público. Porque é necessário que a humanidade fique sabendo de tudo isso, né, para tomar as suas devidos posicionamentos com relação ao que está se falando hoje, o surgimento da quinta dimensão. E isso foi ensinado pelo mestre, por HPB também, né? Nós estamos num quarto sistema evolutivo, né? Uma quarta cadeia, e partindo para uma quinta cadeia evolutiva, né? Que é justamente a quinta dimensão. Isso já é tudo falado, né? Só que não havia, esses comentários não ocorriam pela mídia, né? Hoje nós temos a internet, fica mais fácil a difusão desses conhecimentos. E a gente vê que diariamente, por vários meios de comunicação, é falado sempre a questão da quinta dimensão. O Espiritismo fala, né, que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provação para se tornar um planeta de regeneração. Isso tudo está de acordo com a doutrina secreta da HPB e de acordo com os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza. Continuando, quando pela primeira vez se anunciou a elaboração desse trabalho, continua a HPB, não era o plano atual que se tinha em vista. Conforme fora noticiado no início, havia a intenção de que a doutrina secreta representasse uma versão ampliada e corrigida de Isis sem véu. A intenção era essa. Isis sem véu já tinha sido publicado. Então, a ideia que se tinha é que a doutrina secreta era uma ampliação daquilo que tinha sido explanado na obra Isis sem véu, que consta de 4 volumes. Né? A doutrina secreta consta de 6 volumes. Isis sem véu, 4 volumes. Olha, vale a pena ler, viu? Vale a pena. Essas 2 coleções são fantásticas. É claro que a pessoa lê e muitas coisas a pessoa não vai entender, ou grande parte das coisas, mas a pessoa não deve se importunar com isso. Continua sempre lendo, porque à medida que a sua consciência for se ampliando, ela vai se aprofundando e entendendo as coisas no seu devido tempo. Ora, a HPP continua. Não se tardou, porém, a verificar que as explicações a serem dadas ao mundo, em aditamento às constantes do último livro e de outros que também se ocuparam da ciência esotérica, exigiam, por sua natureza, um método diferente de exposição. E é por isso que os volumes atuais não contêm, em sua totalidade, sequer 20 páginas reproduzidas de Isis sem véu. A HPB fala isso. A doutrina secreta não contém nem 20 páginas do que consta de Isis sem véu. Então, é algo absolutamente novo, revolucionário, que aumenta os horizontes da humanidade em direção do conhecimento cósmico. Né? A autora, a HPB fala, a autora não julga necessário pedir a indulgência dos leitores e dos críticos para os numerosos defeitos no tocante ao estilo literário e ao manejo da língua inglesa que possam ser observados nessas páginas. Então, ela diz que ela observa que muitas coisas foram escritas e exigiam uma correção por parte dos eruditos na língua inglesa para que fosse aperfeiçoado o modo de comunicação. Né?
Então, é uma estrangeira. E o conhecimento desse idioma lhe veio em idade já algo avançada. A KPB fala, ela não dominava inicialmente o inglês perfeitamente. Com o tempo, ela foi dominando, mas já no fim da obra, né? Da sua obra. Né? O inglês foi adotado por ser o meio de mais ampla difusão para servir de veículo às verdades que lhe cumpre apresentar ao mundo. Então, por que o inglês foi escolhido? Porque o inglês, desde de tempo, do século XVIII, XIX, XX, o inglês é considerado a língua internacional, né? A língua internacional. Agora, eu devo acrescentar que, conforme o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz o seguinte, olha só que importante, o português é uma língua sagrada, e o português tem um importante futuro justamente na humanidade, de ser uma língua universal. O português já é falado em muitas, é uma das línguas mais faladas na humanidade, né? É uma das línguas mais faladas na humanidade, né? Mas ela fará frente ao inglês com o tempo, né? Porque, veja bem, já o grego foi uma língua universal, né? O latim já foi uma língua universal no seu tempo. O grego e o latim, nos seus tempos, eram línguas universais. Depois o inglês assumiu essa posição de língua universal. E vai chegar um momento em que o português vai ser uma linguagem universal e uma linguagem que o nosso mestre diz sagrada para a expansão do conhecimento esotérico, do conhecimento iniciático por todo o planeta. Porque, justamente, claro, o Brasil, berço da nova civilização, e o português vai se apresentando como uma língua universal do futuro. Né? Tais verdades, continua a HPB, tais verdades não são, de modo algum, expostas com o caráter de revelação. Nem a autora tem a pretensão de se fazer passar por uma reveladora de conhecimentos místicos que fossem agora trazidos à luz pela primeira vez na história. A matéria contida nesta obra pode se encontrar esparsa nos milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões asiáticas e das primitivas religiões europeias, ocultas sob hieróglifos e símbolos até então desapercebida por causa desse véu. Então, a KPB deixa bem claro, né, que este conhecimento trazido pela Isis Sem Véu e a doutrina secreta não são conhecimentos trazidos pela primeira vez pela humanidade. Não. Foi trazido de uma forma de acordo com a nossa vivência atual. Um conhecimento que tem a tônica. Isso que é importante. Isso o nosso mestre fala, né, que os conhecimentos dos mestres eles se apresentam a cada instante da história da humanidade de acordo com a tônica específica do ciclo. Então, Isis Sem Véu e a doutrina secreta não são conhecimentos inéditos. Não, são conhecimentos que vêm de muito longe, da Índia, né, do Egito, e muito mais que isso, de Atlântida, da Lemúria, e muito mais que isso, vem do universo, de Deus, da divindade, né? Trazida pelos grandes mestres para a face da Terra. Né? O de que aqui se cogita é reunir, continua Blavatsky, as mais antigas doutrinas e, sob elas, formar um conjunto harmônico e contínuo. Olha só a visão de Blavatsky. A questão toda da doutrina secreta de Sem Véu era reunir todo esse conhecimento num corpo harmônico e contínuo. Ou seja, dar uma visão harmônica e contínua para que a humanidade do século XIX, século XX e século XXI pudesse armazenar em seus conhecimentos essas informações e conhecimentos angelicais e para que possam proceder à sua transformação interna. Continua HPB. A única vantagem em que sobrelevo aos meus predecessores é a de não precisar recorrer a especulações ou teorias pessoais. Veja bem, o que ela diz, aí, olha a informação. Ela não faz especulações pessoais e não introduz na sua obra o seu pensamento, ideias suas. Não. Isso ela deixou bem claro isso. Né? Ela não introduz nas suas obras pensamentos que dela provêm. Ela diz, eu sou veículo. A HPB sempre afirmou isso.
eu sou veículo dos grandes mestres. E ela sempre deixou bem claro que uma das grandes tarefas e compromisso que ela teve é justamente manter essas informações angelicais, vindo de ser de hierarquia, sem qualquer mácula, sem qualquer alteração. Isso era muito importante para ela, né? Porque esta obra, continua, não representa mais do que uma exposição parcial de ensinamentos recebidos de estudantes mais adiantados, então somente no que concerne alguns pormenores dos resultados do meu próprio estudo e observação. Então, a obra dela é realmente uma síntese de todos esses conhecimentos. A publicação de muitos fatos aqui mencionados se torna necessária, em razão das estranhas, fantásticas especulações a que se deram vários teólogos e estudantes de misticismo nestes últimos anos, no afã de construir um sistema completo, deduzido do pequeno número de fatos que lhe foram transmitidos. Então, esse foi sempre a preocupação dos grandes mestres, sempre trazer algum conhecimento adequado à época, de acordo com a tônica dos ciclos, né? Por isso que Jesus trouxe o conhecimento adequado à tônica do seu ambiente. Do seu ambiente, né? Ele falava baseado no quê? Ele falava baseado nos ensinamentos bíblicos. Ele se atinha justamente. A gente pergunta, Jesus, o Cristo, podia falar de outros assuntos? Claro que podia. Nos seus ensinamentos, ele podia falar sobre mantras, sobre yogas, sobre ritualísticas do Oriente. Ele sabia disso tudo, mas não fez. Ele se colocou justamente dentro do contexto da Bíblia, contexto bíblico do Antigo Testamento, justamente para se manter dentro de um contexto, dentro de uma tônica, que era justamente a tônica dele, né? Trazer aqueles conhecimentos para Israel, para que houvesse uma evolução do conhecimento humano em busca de uma formação de uma nova civilização, o que não aconteceu. Não por falha do Cristo, de Jesus, mas por falha do próprio grupo humano que ali se encontrava, que, evidentemente, trabalhava por seus próprios interesses pessoais, financeiros, teóricos, religiosos e assim por diante, né? O que sempre acontece, né? O que sempre acontece na humanidade é isso, né? Que os mestres trazem esses conhecimentos e os discípulos, na maioria, não todos, mas na maioria, acabam se desvirtuando e trabalhando em própria causa, em causa própria, né? Isso é muito importante salientar esse fato deixado por Helena Blavatsky, né? Escusado é dizer que esta obra não é a doutrina secreta em sua totalidade. Olha só o que ela fala. Ela fala que essa obra não é a doutrina secreta em sua totalidade, ou seja, é apenas uma informação muito genérica. Olha só o conhecimento, né? Quer dizer, o conhecimento cósmico é algo infinito, não pode ser reduzido num livro, numa coleção de livros. Claro. Vamos deixar bem claro, o conhecimento cósmico não pode ser condensado numa coleção de livros, né? O conhecimento cósmico deve ser desenvolvido pela própria consciência humana. É isso? Por isso, retornando a Jesus, né? Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que a gente conhece a verdade? Alguém vai me ensinar a verdade? Eu, Walter, alguém vai me ensinar a verdade? Algum mestre vai vir aqui e dizer, Walter, essa é a verdade? Seja ele um mestre de alta hierarquia? Não, isso não vai acontecer. Nenhum mestre vai me mostrar a verdade. Jesus falou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que nós temos que conhecer a verdade? É justamente através do autoconhecimento, mergulhando dentro da sua própria natureza deífica, porque, segundo Jesus, somos deuses. Mas a doutrina secreta, esses conhecimentos, diz, somos deuses, mas nos esquecemos disso, temporariamente. Mas temos que nos relembrar dessa divindade e seguir nosso caminho evolutivo, né? É claro que a doutrina secreta, conforme a HPB,
contém apenas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais, dando-se especial atenção a certos fatos com os quais diversos escritores se têm preocupado, desfigurando-os, porém ao ponto de retirar-lhes toda a semelhança. Então, olha só o que a KPB nos fala, que a doutrina secreta não é o todo final, não. É apenas um impulso dado pelas hierarquias, pelos seres de elevada consciência espiritual, para que a humanidade prossiga no seu caminho de desenvolvimento do seu autoconhecimento. Então, os livros do doutrina secreta, isso sem véu, qualquer livro, não contém tudo, não. É apenas um impulso, é o empurrão inicial para que a consciência humana caminhe no sentido do seu desenvolvimento interno. Né? Então, apesar disso, será talvez conveniente declarar, em termos inequívocos, continua a HPB, que os ensinamentos contidos nesses 2 volumes, por mais incompletos e fragmentários que sejam, não pertencem exclusivamente nem à religião hindu, nem ao Zoroastro, nem à Caldeia, nem ao Egito, e tampouco ao budismo, ao islamismo ou ao cristianismo. Ela diz, né? As ideias não pertencem a nenhuma dessas correntes. A doutrina secreta é a essência de todas elas. Olha só o que ela fala. A doutrina secreta é a essência de todo aquele conhecimento fragmentado que nós tivemos através dos séculos, dos milênios. Né? Então, é a essência disso. Né? E como os diferentes sistemas religiosos tiveram sua origem na doutrina secreta, trataremos de fazê-lo retroagir ao seu elemento original, de onde todos os mistérios e dogmas se desenvolveram, vindo a materializar-se. Olha que coisa incrível que a HPB nos diz, justamente a respeito da doutrina secreta, né? Que não é o todo, não é o final de tudo, é apenas, não segue nenhuma tendência de conhecimento, de qualquer linha de pensamento, né? Mas é apenas uma síntese ainda pequenininha, uma síntese daquilo que o ser humano deve conseguir através do seu desenvolvimento cósmico. Por quê? O cosmos é infinito, né? Então, não pode conter meia dúzia de livros. Né? Somente o autoconhecimento pode dar essa possibilidade desse conhecimento infinito. Né? É bem provável, continua HPB, é bem provável que grande parte do público considere a obra como uma novela das mais extravagantes. Essa fala. Olha só o que ela diz. Hein? Ela diz que grande parte do público pode considerar a obra como uma grande novela das mais extravagantes. Quem já ouviu alguma vez falar do livro de Dizian? Isso está na doutrina secreta? Quem já ouviu falar? Ninguém. No Ocidente, ninguém. Lá no Oriente, sim. No Oriente, os estudiosos já sabiam da existência dos livros de Dizian. No Ocidente, não. Os eruditos, os homens da ciência, do conhecimento, não digo da ciência acadêmica, porque não se pode esperar esse conhecimento na ciência acadêmica, mas dos eruditos que estudavam, no século XIX, esses conhecimentos profundos, eles não tinham ainda uma noção perfeita a respeito da origem e da existência dos livros de Dizian. Sem embargo, continua HPB, está a escritora resolvida a assumir inteira responsabilidade por tudo quanto se contém neste livro e ainda arrostar com a acusação de haver tudo inventado. Ela diz, não, ela assume a responsabilidade por tudo que foi escrito, mas nega que tenha inventado coisa alguma. E hoje, muitos estudiosos, gente da filosofia, afirma que a HPB enganou a humanidade, inventou tudo. Quer dizer, essas pessoas ainda têm um caminho a percorrer muito longo no seu processo de desenvolvimento de autoconhecimento, de conhecimento da divindade. Mas têm a oportunidade de um dia chegar a esse conhecimento. Que há muitas deficiências, ela o sabe perfeitamente. HPB. Mas a única coisa que deseja e solicita em favor da obra é que, embora a muitos se afigure romântica, a sua tessitura lógica e a sua
e a sua coerência confiram títulos a esse novo Gênesis, que apoiam ao nível, pelo menos, das hipóteses fecundadas, tão livremente aceitas pela ciência moderna. Então, ela diz, então, isso quer dizer o seguinte, que o que ela diz, de maneira geral, nós podemos dizer que esses conhecimentos, na atualidade, não são aceitos pela ciência acadêmica, mas um dia a ciência acadêmica vai entrar nesse campo de estudo. Inevitavelmente, eu falo, inevitavelmente a ciência acadêmica vai entrar por esse conhecimento da doutrina secreta, disso e véu, porque o caminho é inevitável. Né? A obra, ademais, merece ser considerada não porque invoque alguma autoridade dogmática, mas por se manter em íntima relação com os fatos da natureza e seguir as leis da uniformidade e da analogia. Então, ela diz que a obra não se atém ao dogma, né? À percepção de algum autor, ou de vários autores, percepção individual somente. Não. Ela segue, a obra segue a uniformidade e a coerência das leis universais, que um dos motivos que nos rege o nosso pensamento é justamente o formato e a execução do método da analogia. Então, isso é muito importante. Né? Por isso que eu também falo assim, né? Eu sempre nas minhas aulas eu falo, se me perguntarem, isso é para qualquer ser humano, né? Se me perguntarem assim, o que é Deus? Eu vou dizer, não sei. Eu tenho uma ideia. Agora, uma coisa eu sei, pela analogia, eu entendo, conforme a HPB também, né? A lei é justa e perfeita. É isso? A lei cósmica é justa e perfeita. E a lei cósmica justa e perfeita só pode ter uma origem, uma divindade superior, né? Então, pela lei da analogia, eu posso entender. Eu posso não entender Deus. É isso? Porque eu não entendo Deus. Jesus diz que um dia nós conheceremos o Deus que existe entre nós, mas não conhecemos ainda. Mas pelo processo da analogia e conhecendo que a lei cósmica é justa e perfeita, nós podemos entender que tudo aquilo que é justo e perfeito só pode vir de uma origem justa e perfeita. Nós não podemos isso. Se tudo é justo e perfeito, a origem é mais do que justo e perfeito. Então, aí a gente tem uma ideia, por analogia, a imensidão desse conhecimento que significa justamente o Deus cósmico, né? Que nós não conseguimos entender ainda. Né? O objetivo deste trabalho pode ser assim expresso: demonstrar que a natureza não é uma aglomeração fortuita de átomos e assinar ao homem o lugar que por direito lhe compete no plano do universo. A HPB fala, o objetivo do trabalho é indicar que o cosmos não é uma aglomeração fortuita de átomos. Não é assim. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou o seguinte, nos ensina, nada acontece por acaso. Tudo que acontece tem uma ordem universal nela. Isso. E a HPB diz, tudo no universo tem consciência. Olha só que importante o ensino pela doutrina secreta e outros livros da HPB. Tudo no universo tem consciência. A pessoa diz assim, mas um átomo tem consciência? Tem consciência. Um mineral, uma pedra tem consciência? Tem consciência. Então, um átomo tem consciência, um elétron tem consciência, uma pedra tem consciência, um vegetal tem consciência, um animal tem consciência. Mas que consciência? Consciência pertinente a seu estágio evolutivo. Não é verdade? Um elétron tem a consciência pertinente ao estado dele de elétron. Uma planta tem uma consciência pertinente ao estado de planta. E um animal tem um estado de consciência pertinente ao nível de animal. E nós, por nós temos o nosso nível de consciência é pertinente, é concernente ao estado evolutivo de seres humanos. Mas aí nós vemos também essa consequência que nós vemos da doutrina secreta. Né? Nós somos seres humanos? Nós não somos seres humanos. Veja bem, se eu falar isso aí num jornal ou numa revista, nós não somos, o título fala assim, nós não somos seres humanos, eles vão dizer, você é doido, esse cara é doido. Mas não é verdade.
Nós não somos seres humanos. É uma grande verdade. O que nós somos? Nós estamos passando pela experiência humana. Veja bem, nós não somos seres humanos. Estamos passando pela experiência humana. E o que nós somos? Jesus respondeu no Evangelho. Está escrito: vós sois deuses. Nós somos deuses, esquecidos da nossa divindade. Então, veja que a doutrina secreta ela vai fundo nessa questão e traz para a tônica atual todo esse conhecimento que Jesus trouxe pela tônica dele, de ensinamento na sua época, e outros mestres também. Né? Então, também cumpre evitar que sejam desvirtuadas verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões. Continua HPB. Descobrir até certo ponto a unidade fundamental que se acha na raiz de todas elas. E, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna, ou do momento, jamais se aproximou do lado oculto da natureza. Daí, finalizando essas observações de HPB, justamente no prefácio da primeira edição. Se isso for de algum modo conseguido, a autora dar-se-á por satisfeita. Ela escreveu a serviço da humanidade. Deve ser julgada pela humanidade e pelas gerações futuras. Olha que importante, hein? Não reconhece tribunal de apelação inferior a esse. Está acostumada às injúrias e em contato diário com a calúnia e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Londres, outubro de 1888. Assinado Helena Petrovna Blavatsky. Então, aí nós vemos, então, a importância de todo esse conhecimento de HPB, que nós expusemos aqui em poucas reuniões, em 6 reuniões apenas, né? A respeito da importância desse trabalho, a doutrina secreta, Isis sem véu, e de todos os livros que a HPB deixou escrito, que não foi obra dela, ela diz, não foi obra dela, ela foi veículo dos seres superiores, dos mestres, e ela se comportou de maneira perfeita, sendo sempre trabalhando para ser um veículo perfeito para que essas ideias vindas de hierarquias superiores não fossem desvirtuadas. Então, aí nós encerramos, então, o estudo sobre Helena Petrovna Blavatsky, parte 6. É claro que nós poderíamos ficar falando sobre Blavatsky aqui, programas e mais programas, um número infindável de programas, né? Sem conta, né? A respeito de Helena Blavatsky, um ser de enorme valor espiritual, uma mestra, e de todo o seu trabalho que ela trouxe nesse evento maravilhoso do século XIX. Muito bem, eu passo a palavra agora ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente passe para a segunda parte do nosso encontro, para trocar ideias com os nossos irmãos que estão no chat. Né? Bom, professor, a gente finaliza com chave de ouro, né? Porque é uma história fascinante. E lembrando, né, professor, que dia 8 de maio foi o dia do Loto Branco, né, em homenagem ao falecimento de Helena Blavatsky, que foi em 8 de maio de 1891. Então, foi um período bem oportuno para o senhor falar de Helena Petrovna Blavatsky. E o interessante, professor, que duas coisas interessantes. Carlos, você está lembrando algo importante. Sabe que eu não tinha percebido isso. As coisas estamos no dia 11 de maio. Isso. E justamente a Blavatsky nos deixou no dia 8 de maio de 1991, não é isso? O dia do Loto Branco. Maravilhosa essa sua observação. Fiquei muito feliz. E eu fiquei feliz porque o senhor percebe que tudo se encaixa, né? O senhor falar de Helena Blavatsky bem nesse momento, né? Nem nada acontece por acaso. Nada né? acontece por acaso. A intuição vem e a gente vai... Olha, cara, a gente não faz nada por nós mesmos, né? A gente faz dirigido pelos nossos mestres, os nossos instrutores, todos, assim, né? Agora, a nossa questão toda é
fazer com que esse veículo que está em nós se torne cada vez mais perfeito, mais adequado para que essas ideias venham para a face da Terra. É. E duas coisas interessantes é que a doutrina secreta ela envolve todas as religiões, todas as ciências, todas as coisas. E o interessante é que ela não contém tudo, né, professor? Como que a gente percebe que o nosso estado de consciência ele é tão limitado, né? O nosso estado de consciência é limitado, né? Mas somos deuses. Jesus falou, vós sois deuses. Agora, o que nos limita? Qual é a nossa limitação? É a nossa personalidade. É isso? A nossa personalidade. Um filósofo nos disse o seguinte, penso, logo existo. É isso? Penso, logo existo. Um grande filósofo falou isso. Mas nós podemos até ir mais adiante e pensarmos da seguinte maneira. Penso, logo eu penso que existo. Eu penso, logo eu penso que existo. Então, meu nome é Walter, eu penso que eu sou o Walter. Essa é a minha ilusão, é a ilusão. Essa é a ilusão que toma conta da minha essência. Eu penso que eu sou o Walter, eu não sou o Walter. E ninguém é o que é pelo nome. Todos são deuses. Nós somos, conforme Jesus falou, vós sois deuses. Isso é importantíssimo no caminho da iniciação. Esse primeiro vislumbre para o desenvolvimento da consciência interna a caminho da divindade. Muito bom. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Sim, muito bem. Finalizando aí essa sequência, né, de estudos sobre Blavatsky e lembrando aí aos que estão acompanhando aqui ao vivo e também aos que verão esse programa, que estejam acompanhando o programa gravado, a gente vai ter uma playlist aqui no canal, depois finalizado esse programa, com todos os programas numa lista só. Então, quem quiser depois rever os programas na sequência ou acompanhar aqueles que ainda estão vendo pela primeira vez, procure aqui no canal, vai ter uma playlist, né, com todos os programas, incluindo o de hoje, desde lá os 6 programas aí que o professor citou, né, nós tivemos aqui, então, para facilitar, né? Então, fica mais organizado o conteúdo, fica mais específico, e aí você consegue fazer aí um estudo direcionado, né? Além disso, nós pedimos aqui aos que estão acompanhando que deixem o like, né, no canal, aqui no vídeo, e ajuda, né, na divulgação do programa, ajuda na divulgação do alcance, né, do conteúdo. Se não for ainda inscrito, estiver passando pela primeira vez aqui, deixa aí se inscreva no canal para receber justamente as atualizações aqui de nosso conteúdo. Isso também nos ajuda e é isso. E eu quero deixar uma pergunta, professor. Pois não. O senhor abriu aí o programa respondendo uma pergunta e falando sobre essa questão do Ocidente e do Oriente, e é uma coisa que a gente sempre tem surge sempre essa dúvida, né? Poxa, mas Oriente, Ocidente, mas qual que é o melhor? Assim, num primeiro momento a gente tem essa dúvida. E o que me vem na cabeça, assim, na verdade, não é que tem o melhor ou que tem o melhor, né? O pior, né? A impressão que a gente tem, eu quero que o senhor me corrija, me faça essa correção, né? Em cima dessa minha percepção, é que quando a gente fala de Ocidente, é que o Ocidente ele é como se ele tivesse feito ou estivesse fazendo, não sei qual é o tempo correto, né, nessa minha observação, é uma atualização, né, em relação ao Oriente, né? Então nós temos lá o Oriente, aí agora o Ocidente está fazendo como um aplicativo ali do celular, né? Agora ele está pegando aqueles dados, aquele aplicativo está fazendo ali, né, uma atualização do sistema, e aí a gente tem agora o sistema, né, pegando aí o momento. Seria mais ou menos isso, só para a gente entender um pouco melhor. Você fez uma importante relação com a informática, né? Atualização do sistema, né? Então, esse conhecimento ele não é
de agora, de Blavatsky, ele vem de Atlântida, já falamos, né? De Atlântida surgiu a raça ariana. A raça ariana chegou na Índia, formou, aí de lá, as mônadas que estavam lá nessa raça ariana começam a sua caminhada para o Ocidente, que o nosso mestre chama de itinerário de Ió, né? Então, faz a sua caminhada para o Ocidente. A evolução da humanidade, conforme o professor Henrique de Souza, a evolução no estágio atual da Terra vai de Oriente para Ocidente e de Norte para Sul. Então, na verdade, se nós verificarmos de Oriente para Ocidente e de Norte para Sul, a gente vê que a evolução da humanidade é uma hélice. Desenvolve uma hélice. É uma hélice que vai circulando até chegar no polo sul do planeta, né? O nosso mestre diz que o polo norte é o passado, o polo sul é o futuro. Isso é uma questão cósmica do desenvolvimento, né? Então, esses conhecimentos não são novos, são eternos, fazem parte da eternidade. Só que esses conhecimentos são trazidos de maneira diferente e adequada à tônica do ciclo, né? É claro que a humanidade tem épocas específicas de entendimento, né? Então, chegou o momento de que a HPB trouxe esse conhecimento para quê? Para inundar a ciência acadêmica com esse conhecimento. Isso vai acontecer inevitavelmente. Vai haver uma coalizão, um encontro da ciência acadêmica que não acredita em Deus e renega Deus com esse conhecimento iniciado. É a mesma coisa. O que a ciência iniciática, o que a ciência acadêmica diz, tem a sua validade, não é inválida, é baseado em experimentação, baseado em experimentos, etc. Mas falta à ciência acadêmica a intuição, o processo de entendimento das coisas superiores através da intuição, através do espírito. E isso, a lei vai direcionando o conhecimento para que isso aconteça, que num determinado ponto a humanidade consiga entender as coisas de maneira plena, né? E o nosso mestre deixa bem claro que o terceiro milênio é o caminho para esse futuro que nós estamos desenhando para a humanidade, caminho já determinado para a ida para a quinta dimensão. Muito bom, professor. Você tem mais alguma consideração, Gilberto? Pode passar para as perguntas? Sim, vamos lá. Muito bom, obrigado, professor. Isso aí. O professor, a Helena Pontes faz uma colocação que eu achei bem interessante. Realmente, a HPB trouxe uma nova visão ao mundo. E quem lê e entende parte de seus conhecimentos nunca mais pensará da mesma forma. E é verdade. Sem dúvida. Eu acho que no meu caminho da iniciático aqui, nessa minha vida atual, que não é por acaso, tudo que aconteceu na minha vida, hoje eu vejo que aconteceu, foi a divindade que... Não é só para mim, para todo mundo é assim. Só comigo que acontece? Não, todo mundo... A nossa vida é dirigida pela divindade. A divindade nos dá oportunidade, vai para... Nada acontece por acaso, né? Então, mas houve um momento importante na minha vida quando eu li pela primeira vez a Doutrina Secreta, volume 1. Foi uma coisa fantástica. Quando eu li aquilo, eu fiquei maravilhado. Entendi? Não entendi. As dúvidas surgiram muitas dúvidas, mas eu fiquei maravilhado com aquele conhecimento. E é claro, como a nossa irmã Helena Pontes, nunca mais pensei da mesma forma. Eu conheci a HPB antes de conhecer o pensamento do professor Henrique de Souza. Com o professor Henrique de Souza também foi outro choque, né? Um choque que eu tive, né? Quando eu comecei a estudar o pensamento de Henrique de Souza, o universo se alargou mais ainda, né? Então, e isso não para. A gente vai, à medida que a gente vai vivendo, quando eu digo vivendo, a nossa vida universal, cósmica, em direção do eterno, né? A cada momento, o Eterno vai oferecendo oportunidades para a nossa consciência vá se expandindo. Então, parabéns para a nossa irmã Helena Pontes. Muito boa observação. Excelente. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: por que tivemos que passar por tanto sofrimento?
É uma boa pergunta, né? Tivemos que passar? Não, estamos passando, né? Na verdade, o planeta Terra é um planeta de sofrimento. Tanto que o Espiritismo diz, né? O planeta Terra deixa de ser um planeta de expiação, ou seja, de sofrimento, para ser um planeta de regeneração. O planeta Terra é um planeta de sofrimento. Na verdade, a gente vê desde o início. Não precisa ler doutrina secreta para chegar a essa conclusão. Qualquer estudioso da história acadêmica sabe, não é isso? Que a história da humanidade é um sofrimento muito grande. Uma vez, quando eu era jovem, eu estava lendo um erudito, uma autoridade no campo da história, e ele definiu a paz. Nesse livro, ele fez uma definição de paz. Sabe como ele definiu? Ele definiu da seguinte forma: paz é o intervalo entre duas guerras. A definição que esse estudioso fez. Paz é o intervalo entre duas guerras. E aqui a humanidade passa desde o início. Guerra, 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 guerra. Agora, por que existe a guerra? É interesse econômico? Interesses financeiros? Interesses de classes? Ou de civilizações? Não, é a ignorância humana. O que origina a guerra é a ignorância humana. O nosso mestre deixou escrito em sua revelação: a guerra é a maior das imoralidades. A gente pode ver, de todas as imoralidades, a guerra é a maior das imoralidades. E durante a Segunda Guerra Mundial, um político norte-americano, não vou citar o nome dele, um político norte-americano, ele falou uma coisa extraordinária. Ele disse: durante a guerra, o que desaparece, em primeiro lugar, é a verdade. A verdade some. Então, durante o conflito, a verdade some. Aí conta só mentiras, mentiras, mentiras. Isso acontece com a humanidade, não é isso? Então, a humanidade é um planeta de sofrimento, mas está deixando de ser. Está sendo da terceira e quarta dimensão para a quinta dimensão. Nós todos temos esse caminho aberto. Agora, vai valer para cada um o caminho que ela escolher. Cada pessoa vai escolher o seu caminho, né? E a lei divina vai decidir o que vai acontecer conosco, né? Através da lei cósmica justa e perfeita. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados e, enquanto isso, depois eu volto aqui para as perguntas. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa, né? Aqui no Conexão 3005, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa, e agora, terça-feira próxima, dia 14 de maio de 2024, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa terá como tema homenagem ao saudoso e augusto mestre senhor Jefferson Henrique de Souza. Então, o nosso canal Conexão tem muito a ver com a Ordem do Ararate, e o nosso mestre da Ordem do Ararate, Jefferson Henrique de Souza, nos inspirou a fazer esse trabalho de levar conhecimento, espalhar conhecimento pelo Brasil e pelo mundo inteiro, né? Então, se inspirando no seu Jefferson, nós temos essa homenagem, né, no dia 14, e lembrando, né, que dia 13, né, dia de Nossa Senhora, também dia do aniversário, né, do nosso augusto mestre Jefferson Henrique de Souza. Ele estaria aniversariando, né? Então, essa é uma homenagem. Então, vai ter muita gente dando depoimento, falando sobre o seu Jefferson, né? E, inclusive, vai ter participação de membros do AFTAS e convidados. Então, vai ser uma roda de conversa muito interessante para a gente entender melhor a Ordem do Ararate, entender melhor quem foi esse mestre, o senhor Jefferson Henrique de Souza. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, é nessa terça-feira, dia 14 de maio de 2024, no mesmo horário, às 20h40. Eu quero também falar sobre a campanha da Eubiose SOS Rio Grande do Sul, né? Então, a campanha está indo de vento em popa, tá? Muita gente ajudando, tem muita coisa acontecendo, né? E graças a Deus, todo mundo se mobilizando, aqui onde eu moro, todo mundo se mobilizando
nos bairros em geral, está todo mundo realmente ajudando. É uma corrente de paz, amor para o Rio Grande do Sul. Então, quem puder contribuir com mantimentos, né? Higiene pessoal, alimentos não perecíveis, água, né? Agora vai chegar o frio, né? Com cobertor, com agasalho, enfim. Quem puder contribuir, quem puder contribuir com dinheiro, a conta está aí, tá? É Banco Bradesco, né? Agência agência é 1869, conta corrente 8032, dígito 2. O titular é a Sociedade Brasileira de Eubiose e a chave Pix é o e-mail social@eubiose.com.br. Quem puder, ajuda. Se não for via eubiose, pode ser via direta, algumas instituições, igrejas, o que for, gente. Quem puder ajudar, eu acho que será uma grande contribuição. E eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holística e sua matriz fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, tem o telefone WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35, e o número é 997-566874. E no Instagram, o endereço está aí, @Shakti Nova Era. Lembrando que temos filiais no Departamento da Eubiose de Brasília e em São Paulo 2 endereços, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Bom, os recados são esses. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Eliana está agradecendo a playlist, né? Porque é muito importante, viu, Gilberto Catira, a gente realmente organizar todos esses conteúdos, né? Eu acho que vai ser muito importante para quem está começando agora, quem está vindo agora, né? Muita gente agradecendo. O que é que o Guazelli fala aqui? Guerra seria uma caminhada forçada para o saque contra o futuro? O que é que o senhor acha, professor? A guerra é fruto da ignorância humana, né? Da ignorância, né? A guerra traz sofrimento. Siddhartha Gautama nos diz que o que causa o sofrimento é a ignorância, né? Então, o que causa a guerra? A ignorância, né? A falta de discernimento do ser humano. Nós podemos dizer, então, a Terra é um inferno? Não, a Terra não é inferno, a Terra é um paraíso. Na verdade, a Terra é um paraíso, só que quem transforma a Terra num inferno é o ser humano. Na é verdade, é isso, é essa a questão. Aí o Guazelli, como nós caminhamos para a quinta dimensão e a evolução vai para o Polo Sul, né? E o Guazelli falou, já estou indo para o Polo Sul. O Guazelli é muito brincalhão, então ele falou, vem aí, ele falou assim, vamos para o Polo Sul. Aí, Guazelli, temos que ir para o Polo Sul, realmente, nos enquadrar. O nosso trabalho é nos enquadarmos nesse projeto evolutivo de Deus, né? E caminhar justamente para o nosso destino evolutivo. Vamos para o Polo Sul, vamos trabalhar para isso. É muito importante. O Jorge agradecendo pela noite de hoje. Fala, professor. Deixa eu lembrar mais uma coisa. O Polo Sul é um continente. A Antártida é um continente, né? O Polo Norte não é um continente, é uma calota polar, né? Uma calota polar, é isso? Então, desaparecendo o gelo, fica só a água, né? Agora, o Polo Sul é um continente que está coberto de gelo. E conforme os ensinamentos, esse ensinamento todo da doutrina, dos ensinamentos esotéricos superiores, né? Vai chegar um dia que essa calota polar do Polo Sul vai desaparecer e vai se descobrir muitas coisas naquele continente e lá vai se desenvolver uma nova civilização, né? Conforme o entendimento, seria uma sétima raça-mãe, né? Então,
são indícios, né, a respeito do processo evolutivo do ser humano. Né? A Eliana dando sua contribuição, a causa das guerras é a ganância, é a falta de fraternidade, é o ser humano agindo como o animal. Agir como animal, o que é agir como animal? Agir como na terceira dimensão. Na terceira e quarta dimensão. Né? Então, o animal... Só que com a diferença que o animal ele não tem a tríade superior. Né? É pior do que o animal. Né? A ignorância humana é pior do que a ação do animal. Porque o animal, por exemplo, um leão, ele avança, destrói, se alimenta, mas ele não tem a consciência divina em si, né? Ele não tem a tríade superior, então ele age pelo instinto, né? Tanto que nós não podemos julgar um leão. Um leão pode fazer o que quiser, um animal, e não, a lei humana não julga um animal por o que quer que ele faça. Mas um ser humano não. É julgado porque ele tem a possibilidade do discernimento. Isso. Então, o ser humano, quando gera guerra, é pior do que animal. É pior do que animal. Né? Então, é o que nós entendemos nesse panorama geral com a terceira e quarta dimensão, que está sendo reformulada, isso vai ter sido reformulado, e partimos para uma quinta dimensão. Tem muita gente agradecendo. A Liane Baum, gratidão por lembrar da gente aqui do Rio Grande do Sul, precisamos muito. Isso, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, nossos irmãos do Rio Grande. Vamos. Mas tem muita gente ajudando, graças a Deus, viu, Liane, que tem muita gente boa ainda no mundo, né? Eu espero, professor. Eu espero que a humanidade... Pode falar, professor. Dizer, o Brasil todo reunido ajudando os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Porque somos todos um. Somos uma união de solidariedade, uma união de pensamento, de oração. Isso, e que nem o professor falou, eu espero que um dia a humanidade descubra, né, que somos realmente todos um. Exatamente. Eliana, nós temos representações e amigos espalhados pelo Brasil e o mundo, né? Pelo menos o pessoal da eubiose, mas a gente que viaja, a gente que tem contato, eu conheci muita gente aí do Sul, e a gente está torcendo para que tudo isso passe rápido, tudo isso seja um processo de superação. E tem muita gente agradecendo, também já vou finalizar, porque já deu o horário, tem a Margarida agradecendo, professor. Amanhã é Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as mães desse país, desse mundo, né? Dessa nossa cidade, e que todos consigam, né, de alguma maneira, dar um abraço na sua mãe, as mães ter a presença dos filhos amanhã. Muito bem lembrado, né, Margarida? O Décio agradecendo, o Guazelli, somente depois que a Terra ficar em 0 grau. Pessoal, é isso. Eu quero agradecer a participação. Carlos, sempre lembrando que a maternidade, ser mãe, a maternidade é ser justamente veículo da mãe divina, né? Ser mãe é ser veículo da mãe divina, que é a lei do amor, né? Do amor, a mãe divina, o segundo trono, né? Isso é muito importante. Por isso, parabéns a todas as mães, né? Parabéns a todas as mães, muitas felicidades. E parabéns a todas. E mês de maio, né? Mês das mães, das Marias, de Nossa Senhora. Maria, né? Exatamente, Nossa Senhora. Pessoal, quero agradecer a participação de todos. Foi um encontro maravilhoso, muito conhecimento, muito enriquecedor, tá? E desejar um bom final de sábado, um bom domingo a todos, bom domingo, Dia das Mães, e até terça-feira na nossa roda de conversa, e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, agradecer a todos que estão conectados aqui no chat agora vivo, um bom restante aí de sábado, né? Ainda tem muita, não dá para se divertir muito ainda no sábado à noite, um bom domingo a todos, apesar que amanhã é Dia das Mães, então um feliz Dia das Mães aí a todas as mães, a todos os filhos, um bom fim de semana a todos e até o próximo encontro. Boa noite, professor.
Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, Carlos Nascimento. Felicidade para todas as mães, parabéns. E todos juntos ajudando os nossos queridos irmãos gaúchos do Rio Grande do Sul. E estaremos aqui na terça-feira, estaremos no sábado também, continuando nosso trabalho. E luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus. Isso. Boa noite.